Bom, vamos ver nessa aula, né, mais, né, curvas e superfícies no espaço, no R3. Sempre lembrando, né, que R3, né, só olhar aqui, né, é constituído, né, no caso, qualquer ponto é dado por X, Y e Z. Tá? Por isso que é R3, são 3 eixos, né, onde eu coloco, no caso, né, os valores de X, Y, Z reais. Né? Esse R aqui é de real. Tá? Esse aqui é meu R3. Então vamos lá. Bom, evidentemente que nós vamos usar, né, coisas, né, conhecidas, tá? Para vocês entenderem bem aqui. Bom, vamos aqui ao nosso R3 aqui, né, aqui é o meu eixo dos Z's, né, meu eixo dos Z's. Aqui meu eixo dos Y, e finalmente, né, meu eixo dos X. Vamos fazer o seguinte, olha só, aqui é X, aqui é Y e aqui é meu Z. Né? Sempre lembrando, tá? Sempre lembrando, né, que eu estou girando o X com Y, né? Vou dar essa volta aqui, claro, ó, né? Meu Z aponta para cima, tá claro? Sempre assim. Então vamos ver o seguinte, vamos ver, estão lembrados no meu sistema, né, de coordenadas cilíndricas, no caso, né? Vamos colocar aqui meu sistema de coordenadas cilíndricas. Né? Eu tenho um ponto aqui, vou colocar um ponto P aqui, né? Vou colocar aqui, ponto P. Aqui eu tenho a projeção do ponto P, né? Tá? Que é meu ponto Q, né? Aqui é P, aqui é meu Q, claro. E aqui eu tenho, no caso, né, entre aspas, né, a minha porta, né, sempre, ó, sempre traço essa linha aqui, OK, e por aqui, ó, minha paralela, para eu poder achar a minha altura Z, tá? Sempre assim, ó, tá? Aqui é meu Z, aqui é meu Z, tá? Aqui, OK, é meu ρ, né, vou colocar OK, é meu ρ, né, que é meu raio, certo? E aqui eu tenho meu ângulo θ, Então, em coordenadas cilíndricas, né, o ponto P, né, ele pode ser caracterizado, né, pelo ponto P, né, no caso, o ponto P, ele é caracterizado, né, por um raio ρ, né, um ângulo θ e minha altura Z. Tá claro? Então, olha só, nós vimos o seguinte, o que significa, né, no caso, né, daqui eu posso escrever, né, no caso, meu vetor posição. Tá? Olha que interessante. Meu vetor posição R, né, vai ser igual a OP, tá? E vai ser igual, vamos ver aqui, ó, o R, tá vendo? O R é esse aqui, né? Eu posso dar, né, pela soma dos vetores OK, mais o vetor QP. Nós já vimos isso, só estou recordando. Tá claro? Bom, o vetor OK, se eu quiser, atenção aqui, ó, se eu quiser, né, eu escrevo, por exemplo, tá, o unitário do vetor OK. Tá? Então, o meu OK vai ser, né, o tamanho, né, vezes o unitário do vetor OK. Ó. Eu vou chamar de ρ, certo? ρ, o tamanho de ρ, né, tá, é igual a 1. Eu criei um versor, né, no caso, na direção, chamada direção radial. Tá? Eu vou apagar aqui, só para ficar... Vou dizer assim, ó, eu criei um unitário, tá, no caso, né, ρ igual a 1. Tá? Isso aqui é igual a 1. Por definição, meu ρ é o unitário dessa minha direção ρ. Tá? Então, esse aqui é meu vetor posição, é claro? Agora, o que eu posso escrever aqui? Ó? O tamanho de OK, vamos colocar aqui a mesma cor, tá? O tamanho de OK, tamanho do vetor OK, né, vai ser o tamanho, né, de ρ, certo?
que o tamanho de ρ é ρ, né? O ρ é sempre positivo, então vai ser ρ, tamanho, o vetor é ρ. Mas o vetor é ρ por construção é igual a 1, né? Então, o tamanho de OK é igual a ρ. Bom, agora observem só, eu vou representar o meu vetor posição em coordenadas cartesianas, é claro? Então eu vou projetar o meu OK, o que nós fizemos anteriormente, aqui ó, aqui nós desenhamos aqui ó, o nosso chão, ó, o chão, XY, já fizemos isso, eu estou recordando, é claro, aqui ó, é o chão que eu coloquei no plano da tela, certo? Aqui é meu X, e aqui é meu Y, tá? Eu estou olhando só para o chão, tá? Aqui, olha para a direita aqui, ó. Eu estou olhando só para o chão aqui, tá? Então, olha lá. Então, vamos ver. Aqui eu tenho, né, no caso, o meu vetor OK, né, meu vetor OK, aqui é meu vetor OK. Eu vou trabalhar só com o módulo dele, tá? Só com o tamanho OK, tá? Então, aqui é meu ρ, tá? Aqui é meu ρ. E aqui é meu ângulo θ, né? Aqui é meu ângulo θ, tá claro? Então, meu X, tá vendo aqui, ó? Meu X, o tamanho X, né? Esse tamanho aqui, né? Ó. Triângulo retângulo, né? Vai ser ρ cosseno de θ, tá claro? E meu Y, tá vendo aqui o meu Y, né? Que é exatamente esse Y aqui, ó. Aqui, ó, esse tamanho aqui, vai ser ρ seno de θ. Então, o meu vetor, atenção, meu vetor OK, aqui, ó, meu vetor OK, né? Vai ser igual, no caso, né? A X, tá vendo? Ó, XI mais YJ. Claro, só olhar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Meu vetor OK, né? Ó, aqui esse valor, tá vendo aqui, ó? Esse valor aqui, né? É XI, né? E esse valor aqui, né? Que é igual a esse valor, né? Aqui, ó, né? Vai ser YJ, né? YJ. Né? Substituindo, né? Pelas coordenadas cilíndricas, né? Meu X, né? É ρ cosseno θ I mais ρ seno θJ. Tá claro? Agora você observa uma coisa interessante aqui, ó. Aqui eu posso colocar meu ρ em evidência, né? E aqui eu tenho meu cosseno de θ I mais seno de θJ, né? Olha só que interessante, ó. Seno de θJ. Tá? Vou colocar esse parênteses aqui no lugar correto. Olha só. Apagar aqui, pronto. Seno de θJ. Mais, né, no caso, seno de θJ. Ó, seno de θJ. Olha que interessante, olha só. Olhem para aqui, ó, para aqui, e olhem para aqui, ó. Né? Então eu posso escrever que isso aqui nada mais é do que o meu é ρ. Tá claro? Então é ρ, né, cosseno θi mais seno θj. Ora, o que nós queremos aqui? Tá? Nós queremos tratar de curvas e superfícies, tá certo? Então eu tenho meu vetor posição, posso escrever aqui meu vetor posição é igual, no caso, a OK, né, que é ρ, né? Estou repetindo, mais o QP, tá vendo aqui, ó, o QP, vetor QP aqui, ó, tá, ó, eu somo aqui, ó, Q, né, mais QP, eu subo aqui, ó, QP, nada mais é do que meu Z, né, Z é Z, meu EZ é meu K, né, meu K, que é exatamente meu unitário, né, ó, no eixo cartesiano, isso aqui é meu K. Tá bem claro isso? E o ρ, se eu quiser, eu substituo, né, no caso, né, então eu vou ter ρ, né? Olha que interessante, só olhando para aqui, para enfatizar, ó. O R, tá vendo aqui, ó, tratamento geométrico, ó. O R, tá vendo aqui, é esse vetor aqui, tá? Esse vetor, né? Mais esse vetor aqui, né? Ó, esse vetor aqui é ρ, né? E esse vetor aqui, no caso, é ZK, exatamente isso aqui. Eu posso substituir por ρ cosseno θi mais ρ seno θj mais ZK. Olha só que interessante. O que nós sempre falamos, né? É o seguinte, o que é uma superfície?
uma superfície qualquer. Superfície, né? Superfície, né? Eu posso enxergar a superfície como a interseção. No caso, eu vou colocar a primeira curva, tá? Curva. Tá? Vou colocar aqui a minha curva. Aqui. Uma curva, tá? Uma curva no R3. É uma interseção de duas superfícies. E o ponto, até vou colocar aqui, e o ponto, né? O ponto, né? No caso, é a interseção de três superfícies. Né? Três superfícies. Que é exatamente isso aqui, né? Esse ponto, né, é a interseção da superfície cilíndrica, tá vendo aqui, ó, com raio ρ, com o ângulo da porta, tá vendo? Com esse plano aqui, tá claro? E com o meu plano Z, ó, meu plano Z. Exatamente eu obtenho esse ponto aqui, né? Que é exatamente o ponto, né, é a interseção de três superfícies. Agora vamos fazer o seguinte, olha só que interessante. Vamos pegar a curva interseção de duas superfícies, tá claro? Então eu tenho três superfícies aqui, ó. Quais são minhas três superfícies? Por exemplo, ó, ρ igual a constante. Ρ igual a constante. Isso aqui é uma superfície. Por que é uma superfície? Olha só. Se ρ é constante, né, isso aqui implica, né, numa superfície cilíndrica. É só olhar aqui, ó. Aqui eu tenho meus eixos, né? O ρ constante, ó, eu tenho aqui, ó, uma superfície cilíndrica. Né? Aqui é uma superfície cilíndrica. É meu cilindro, tá? Ρ constante. O que significa θ constante? Θ constante. Significa meu plano. Tá? Θ constante. É só olhar aqui, né? No caso é o plano da nossa porta, tá certo? Que ela está girando com um ângulo θ. E o Z constante, também é o outro plano, né? Aqui é o plano. Tá? No caso, né, é o plano, né? Plano paralelo, né, ao plano XY, né? É o chão, né? Certo? Aqui é o chão. Tá bem claro isso? Agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou aqui, tá? Pegar uma curva. Tá? Então eu vou pegar duas superfícies, é claro? E a minha curva vai ser obtida pela interseção de duas superfícies. Tá vendo aqui? Interseção de duas superfícies. Vamos pegar, por exemplo, a superfície Z igual a zero. Pronto. Aqui, ó. Superfície. Z igual a zero. Que superfície é essa? Né? Aqui, ó. É o chão, né? Não é? Aqui, estão vendo aqui, ó, nessa figura aqui da minha direita, aqui, ó. Aqui, todos esses pontos daqui, né, inclusive para cá, né, ó, todos esses pontos aqui, para lá, né, para lá, né, o Z dele é igual a zero. Tá? Então é uma superfície, tá claro? Agora eu vou ver como é que se comporta o meu vetor posição, né, dessa, no caso, né, aliás, no caso superfície Z igual a zero, como se comporta o meu vetor posição. Olha só que interessante. Vetor posição R, né, vai ser ρ, cosseno de θ, I, mais ρ, seno θ, J. Mas eu vou colocar de propósito aqui 0K. Claro? Bom, a superfície podia ser Z igual a 0 ou Z igual a 3. Né? No caso, Z igual a 3, ó, aqui, ó, Z igual a 3, né? Seria um plano paralelo ao chão, que todos os pontos dele distassem 3 aqui do chão. Tá claro? Então eu vou pegar o Z igual a 0. Olha só,
Presta atenção, uma coisa importante aqui. Coisa importante, uma parte muito importante. O que significa, né? Rho cosseno θ mais Rho seno θ. Né? Aqui eu vou colocar, né? Aqui é zero. Tá? Eu tenho, ó, primeiro, qual o grau de liberdade? Qual o grau de liberdade, no caso, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma outra superfície, Rho igual a constante, Rho igual a 3. Reparem só, qual seria no caso, né? Qual seria no caso o meu vetor posição R? Olha só que interessante, ó. R vai ser igual a 3 cosseno de θ i mais, no caso, né, 3 seno θ j. Gente, olha que interessante, olha que interessante. Reparem vocês que aqui, né, o meu grau de liberdade, né, é igual a 1. Por quê? Repare, eu só tenho uma variável sobrando aqui, ó, só tenho uma variável sobrando aqui. Isso aqui implica, né, que eu tenho uma curva, né, que é exatamente a interseção dessas duas superfícies aqui, ó. Tá claro? A interseção dessas duas superfícies, né, aqui, ó. Isso aqui me deu, né, exatamente essa curva. O que representa essa curva? Essa curva representa, olha que interessante, ó, representa, né, no caso, né, uma circunferência, né, no caso, né, a circunferência ela está no chão, aqui é a minha origem, é mais ou menos, certo? Aqui, ó, minha origem, vou colocar aqui, esse aqui é meu eixo dos Y, tá certo? Agora meu eixo dos X, aqui, ó, meu eixo dos X, aqui meu eixo dos X, tá bem claro, olha só, bem claro, ó, uma curva, tem 1 grau de liberdade, ó. Aqui é X, aqui é Y, e aqui meu Rho é igual a 3, ó. Aqui meu Rho é igual a 3. Meu Rho sempre vai ser 3, ó. Aqui, ó, meu Rho é igual a 3, ó. Certo? Qualquer ponto dessa curva, o Rho é igual a 3. Tá claro? Ó, e Z é igual a 0. Atenção, Z é igual a 0. Né? Aqui, ó, encontro dessa superfície, com essa superfície, me dá o quê? Aqui, ó, me dá uma curva. Tá claro? E aqui é meu Rho, né? Então, no caso, né, eu tenho, né, com a superfície Z igual a 0, caso. E a superfície Rho igual a 3, quer dizer, minha superfície cilíndrica, né, é como se eu tivesse, como não, eu tenho um cilindro, né, eu corto esse cilindro por um plano, né, o que eu obtenho? Eu obtenho uma circunferência, né, certo? Aqui, ó. Tá claro? Podia ser também qualquer Z, né? Z igual a 0, Z igual a 2, Z igual a menos 1. Sempre a interseção, né, dessas duas superfícies aqui vai me dar o quê? No caso, né, de um determinado Z, né, com o Rho constante, tá claro? A interseção me dá aqui uma curva, que é 1 grau de liberdade. Tá bem claro isso? Como é que eu traço essa curva aqui? Não tem problema, né? Ó, aqui eu coloco meu ângulo θ, né? Aqui eu coloco, no caso, meu X, né, que é 3 cosseno de θ, e aqui eu coloco meu Y, né, que é 3 seno de θ. Pronto. Eu vou dando valores a θ, né, vou calculando X, calculando Y e plotando aqui, ó. Então, eu tenho minha curva descrita. Tá bem claro isso aí? Tá bem claro? Isso é para mostrar claramente, né, isso aqui é geral, isso aqui é geral. O ponto, né, a interseção de 3 superfícies, né? A curva, no caso, é a interseção de 2 superfícies, tá claro? E a curva sempre tem 1 grau de liberdade, né? Eu só tenho a liberdade de me mover, né, numa linha, por isso que é a curva, tá claro? Já uma superfície, né, eu tenho, olha que interessante, eu vou apagar aqui só para vocês verem a superfície, por exemplo, θ igual a constante. Vamos ver a superfície θ igual a constante aqui, vamos lá. Bom, vamos escrever a equação da superfície, né? No caso aqui, ó, θ constante. Então vamos lá. O
que vai ser o θ constante? Olha aqui, ó. O θ constante vai ser igual, vai ser exatamente esse plano aqui. Atenção, ó, o plano se estende, tá? O plano se estende, tá? Ó, se estende, tá? Então aqui é meu plano, né? Meu plano, θ constante. Então vamos escrever o vetor posição aqui, ó. R igual a ρ cosseno de θ I mais ρ seno de θ J mais ZK. Atenção aqui agora, ó. Repara, o θ é constante. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer θ igual a π sobre 3, para ficar bem claro. Ó. θ igual a π sobre 3. Π sobre 3. Quer dizer, 60 graus. Então aqui eu tenho, né, no caso, eu tenho igual, cosseno de 60 é meio, tá? Então aqui eu tenho ρ sobre 2, né? Vou colocar aqui, ó, ρ sobre 2 I mais, né, seno de 60, no caso, né, vai ser raiz de 3 sobre 2, né? Então eu vou ter aqui, ó, ρ, raiz de 3 sobre 2, J mais ZK. Olha só, gente, olha só. Aqui é meu R, tá claro? Reparem vocês que meu grau de liberdade é igual a 2, né? Ó, isso aqui implica numa superfície, né? Superfície. Isso aqui é minha superfície. Grau de liberdade igual a 2. Eu tenho a liberdade, tá vendo? De variar ρ e de variar Z. Vamos enxergar essa nossa superfície? Então vamos lá. Vamos traçar aqui, né? No caso, aqui eu tenho meu eixo dos Z's, né? No caso, claro. Aqui, meu eixo dos X, aqui. E depois meu eixo dos Y. Olha só, eu vou traçar minha superfície. Atenção, todo plano é uma superfície, né? Nem toda superfície é um plano. E aqui eu vou traçar, né, no caso, né, o meu plano, né, aqui, ó, é meu plano. Esse ângulo aqui, ó, mede 60 graus. 60 graus. Repare, qualquer ponto aqui, ó, esse ponto aqui, repare, ele tem um ρ, tá vendo aqui, ó, e tem um Z, tá vendo? Ó, aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, ele tem um outro ρ, tá, e um outro Z, tá vendo aqui, ó? Isso aqui são minhas variáveis, ó, minhas variáveis. Tá bem claro? Para θ igual a constante. O ponto lá atrás, ó, tá vendo lá atrás aqui, ó, continua sendo meu plano, tá vendo? Aqui, ó, ele tem um ρ, né, no caso, né, um ρ e tem um Z também, tá claro? Um ponto aqui embaixo, ó, aqui continua meu eixo, ó. Ele tem um ρ, tá vendo? Aqui é meu eixo, tá? O eixo do Z. Ele tem um ρ e tem um Z negativo, tá vendo aqui? Então você repare que pontos do plano, né, dessa superfície, eu tenho 2 graus de liberdade. Tá claro? Vamos ver agora a minha superfície, né, Z constante. Ó, olha que interessante. O Z constante, aqui eu tenho meu Z constante. Então vou pegar aqui, ó. Aqui é meu Z. Qualquer ponto daqui, ó, qualquer um, tá? Meu Z é constante. Então, o que varia? Variam, né, o ρ e o θ. Então eu posso escrever aqui, ó, meu R vai ser igual, né, a ρ cosseno θ I mais ρ seno θ J, né, mais, vou fazer Z igual a 3, Z igual a 2, pronto, mais 2K. Olha. Isso aqui representa uma superfície, porque, ó, o ρ é variável e o θ é variável, né? Então eu tenho duas variáveis, ó, duas variáveis. Tá claro? Então aqui eu tenho a liberdade, né, de escolher ρ e θ. Olha só, vamos pegar aqui um θ aqui, ó. Por exemplo, esse ponto aqui. Esse ponto aqui, ó, ele tem um θ, tá vendo aqui, ó? Tem um θ, no caso, Z é sempre 2, tá? Tem um θ aqui, né? No caso, e tem um ρ, né? E tem um ρ, aqui é um ρ. Esse ponto aqui, ó, repare, tem um outro θ, tá vendo aqui, ó? Tem um outro θ, um outro valor de θ, né? E tem um outro valor de ρ, ó. Tem um outro valor de ρ.
Né? Tem um outro valor de ρ. Então, essas minhas variáveis, o que, que elas fazem? Né? Elas representam, né, no caso, o meu plano z igual a 2. Né? Isso aqui é meu plano z igual a 2. Claro? E o que significa? Nós já vimos, né, a superfície, né? Rho constante, ó, Rho constante. Rho constante nada mais é, ó, atenção aqui, ó, que uma superfície cilíndrica, ó, aqui, ó, aqui. Qualquer ponto, ó, né? Qualquer ponto. Vamos supor um cilindro, tá? Ó, qualquer ponto daqui, meu ρ é constante, ó, certo? Que corresponde, né, no caso, né, aqui eu estou colocando só no primeiro octante, tá? Aqui, ó. Isso aqui é minha superfície cilíndrica, ó, minha superfície cilíndrica. É claro? Qualquer ponto daqui, aqui meu R, no caso aqui, né? Olha só, o Z varia, ó. Esse ponto aqui, ó, ele tem um Z, tá vendo aqui, ó? Né? O ρ é constante, e tem um θ, ó, que é meu ângulo da porta. Esse ponto aqui em cima tem um outro Z, tá certo? Né? E tem um outro θ, tá claro? Então meu R, né, no caso, né, vai ser igual, né, a ρ cosseno θi mais ρ seno θj mais zk. Meu ρ é constante. Vou fazer igual a 3, por exemplo. Ρ igual a 3, ó. O que acontece aqui? Eu tenho a liberdade de variar θ e a liberdade de variar z, mas não tenho a liberdade de variar ρ. Então aqui sempre meu raio é 3, tá vendo aqui, ó? Meu raio é 3, eu não posso sair dele, ó. Então eu descrevo uma superfície, no caso aqui. Tá bem claro, então? Então é importante essa visão. Superfície, o que acontece? Eu tenho 2 graus de liberdade. Curva, eu tenho 1 grau de liberdade. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó.